quarto ano, boa tarde. Nós iremos hoje falar nossa aulinha sobre verbos, tá bom? Na parte de português, na parte gramatical, e vamos usar a nossa apostila número 1, tá bom? Vamos terminá-la hoje na minha aulinha. É a última matéria que falta nessa apostila, apostila 1. Então pega ela aí do Serelepe, olha o bonequinho. Os bonequinhos são diferentes. É essa apostila aqui, tá? Para não ter erro, para vocês saberem que essa é a última atividade. Abram na página 68 de português, que tá aqui, revisão de verbos. Então, página 68 da apostila 1, combinado? Vamos começar a falar então sobre os verbos. Eles são uma classe gramatical, assim como substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, e é uma das classes gramaticais mais cheias de informação, de conteúdo, né? E uma das mais famosas. E que às vezes vocês têm um pouquinho de dificuldade, mas não é nada difícil, tá? É só é uma questão de treinamento mesmo, da gente conhecer, treinar, que aí a gente aprende rapidinho, tá bom? Então vamos começar pela apostila, nós iremos realizar essas atividades e depois vamos fazer atividades no caderno também, estará disponível na plataforma para vocês. Então, vou começar explicando sobre o verbo. O que é o verbo? O verbo é uma palavra que ela pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Essas três coisas. Ação, quando eu falo, eu estou cansada. Eu estou. Então, é um estado, como eu estou nesse momento. O que eu estou? Cansada, tá? Ação, quando eu falo, eu bebi água, eu fui ao mercado, eu comprei bala, são ações, é o que eu fiz. Eu fui, eu bebi, eu andei, eu comprei, tá? É a ação do que você faz, ou alguém, ou algum ser. Quando eu falo, o cachorro latiu. Latir é um verbo de ação, porque está demonstrando o que esse cachorro fez, tá bom? E fenômeno da natureza são, como o nome rediz, fenômenos da natureza, né? Ela vai te falar, por exemplo, ontem chuviscou muito, né? Chuviscar é um verbo que demonstra o fenômeno da natureza. Ontem ventou demais, ventar também é um fenômeno da natureza. Então, é fácil de identificar qual tipo de verbo, porque o nome mesmo já mostra para você qual é a finalidade dele, tá bom? E aí, o passado, o presente e o futuro. O que já aconteceu, o que está acontecendo e o que irá acontecer, tá? Então, quando eu falo, eu andei de bicicleta, eu andei, eu estou passando a ideia de uma coisa que já aconteceu, é passado. Eu ando de bicicleta nesse momento, hoje. Então está acontecendo, é o presente. Eu andarei de bicicleta. Significa que vai acontecer no futuro, tá bom? E aí o verbo ele tem três pessoas no singular e três pessoas no plural, que são quem? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá bom? Então o verbo ele vai sendo conjugado conforme a pessoa também, tá? E tia, e como que o verbo é classificado? Tem essa história de conjugação. Bom, a conjugação são três conjugações do verbo. A primeira, a segunda e a terceira. Elas são fáceis de gravar. A primeira conjugação são todos os verbos terminados em ar, tá? Amar, andar, falar, cantar, nadar, são todos da primeira conjugação. Todo verbo que termina com ar é primeira conjugação. Todo verbo que termina com e or, tá? São segunda conjugação. São poucos os verbos que terminam com por, tá bom? Por exemplo, um deles que vai ser segunda conjugação. Eles ficam juntinho ali do tá? Então, beber, comer, fazer, são verbos da segunda conjugação. E os verbos da terceira conjugação? Com ir são os da terceira conjugação. Partir, fugir, latir,
tá? Então, você já sabe qual é a conjugação do verbo, vendo ele no infinitivo. O que é o infinitivo do verbo? O infinitivo do verbo é quando o verbo não está conjugado. O verbo ainda não foi conjugado. Então, falar, quando ele termina com R, tá? Toda vez que você vê o verbo com R ainda lá, sem ter sido conjugado, ele está no infinitivo. Significa que ele pode ser conjugado de diversas formas. Então, falar, andar, beber, fazer, são todas conjugações que estão no infinitivo, tá? Eles ainda, na verdade, eles ainda não foram conjugados, tá bom? E aí, como que ele é conjugado? A gente vai conjugar, conforme eu falei, pela pessoa, pelo tempo, eu fui, eu irei, eu bebi, eu beberei, eu bebo. Então, você pode conjugá-lo de algumas formas diferentes, tá bom? A gente vai trabalhando isso depois, no decorrer do ano, nós vamos trabalhar melhor o verbo, tá? Mas esse é uma explicaçãozinha, um apunhalado do que vocês precisam saber. E aí aqui na página 68 tem algumas atividades que você vai ter que ler. Tem o título da notícia, você vai ler e aí você vai responder as perguntinhas, são múltiplas escolhas, tá bom? Você tem que identificar qual é o verbo no título. África do Sul transforma neblina em água potável, tá? E aí você vai ter que descobrir qual é o verbo, qual é o tempo, né? E quem pratica essa ação. Porque quando eu falo eu bebo água, quem tá praticando? Eu, né? Eu tô bebendo água. Quando eu falo o cachorro latiu, quem latiu? O cachorro, ele, tá? Às vezes a gente troca o ele, o nós, por nomes. Quando eu falo João caiu, quem é João? Ele, né? Quando eu falo a turma do 4º ano fez o trabalho, quem? Eles. Quando eu falo eu e tia Ângela estamos com saudade, quem? Nós, tá? Então às vezes a gente troca o pronomezinho pelos nomes próprios, tá? Mas aí ele tem a mesma função, você só tem que identificar. A número 4 também tem aí uma frase: o sistema já funciona no Andes e no Himalaia. E aí vocês vão ter que também identificar o verbo, dizer se está no presente, no passado, no futuro e quem está praticando essa ação, tá bom? A página 69 da apostila 1 tem uma frase que você vai ter que ler e você vai ter que identificar os verbos que tem ali. São 2 verbos, 2 formas verbais. E vai ter que dizer qual o agente dessas ações, né? Quem é que está praticando essas ações. A C, você vai escrever a frase, reescrever, usando as formas verbais no presente, tá? Porque não tá no presente, tá no passado. Você vai passar pro presente e depois você vai passar pro futuro, tá? Então, qual é a frase, tia? É esse aqui de cima, tá? Essa parte aqui. Você vai ter que reescrever ela todinha no passado, no presente e no futuro. E aí depois você vai fazer a página 70, que tem aqui algumas frases com formas verbais. Você vai ter que sublinhar o verbo da frase. Depois você vai separar aqui embaixo, na número 2, esses verbos no presente, no passado e no futuro, tá? E aí a número 3, você vai responder quem está praticando as ações, né? Quem executa essa ação. Por exemplo, lá na número 1 tá assim: meu cachorro ganhou um brinquedo. Você tem que identificar qual é o verbo. Qual é o verbo? Ganhou, tá? Aí eu vou dizer, ganhou o quê? Presente, passado ou futuro? Bom, ganhou, já aconteceu. Então é passado, eu vou colocar aqui no passado. E aí aqui na número 3 está perguntando, quem executa a ação? Ganhar. Quem ganhou? O meu cachorro. Então eu vou colocar aqui, meu cachorro. Tá bom? Então essa questão aqui é relacionada com essa questão aqui. Todas são relacionadas com a 1, tanto a 2 quanto a 3, tá? Façam com calma e daqui a pouco tem atividadezinha também para o caderno. Um beijo e até já!